E o Cruzeiro está de olho em Fabinho, volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. É importante registrar que o Fabinho era, até a convocação de Carlo Ancelotti, o jogador mais bem pago entre os 26 da seleção, 11 milhões de reais por mês no Al Ittihad. Mas como você sabe, o contrato do Fabinho com a equipe saudita se encerrou em 30 de junho e o volante de 32 anos de idade está desempregado. Isso não significa uma negociação fácil, muito pelo contrário. O Fabinho vai dar prioridade a voltar para a Europa ou por manter salário próximo a isso na Arábia Saudita. Se nenhuma dessas duas alternativas se confirmar, aí sim o Fabinho vai começar a cogitar voltar para o futebol brasileiro e hoje o Cruzeiro surge como um candidato, como um interessado. O Palmeiras tentou a contratação do Fabinho no mês de janeiro, acabou que não avançou e hoje a prioridade total no Verdão é contratar o Danilo, jogador que pertence ao Botafogo. Fabinho ainda tem ótimas condições físicas. Para mim, merecia ter sido titular da seleção brasileira no lugar do Casemiro. Jogador que saiu do Brasil bem cedo em 2012, quando ele troca o Fluminense pelo Real Madrid Castilha. Desde então, passou pelo Mônaco, pelo Liverpool e pelo Al Ittihad e durante essa carreira conheceu o hoje treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Eles estiveram juntos por 4 anos no Mônaco e foi o Leonardo Jardim quem transformou o Fabinho num lateral direito de boa qualidade em um dos melhores volantes do mundo, pelo menos na época em que ele defendeu o Liverpool. Vamos chamar Arthur Mesquita, meu caro Pera? Ah... Arthur Mesquita, com as informações do Cabuloso. Você tá bom, meu filho? Hoje você tá ao vivo conosco, hein? Fala, Cabidão, tudo bem com você? Já estou aqui para falar com você sobre o Cruzeiro na manhã desta segunda-feira, porque é semana muito importante para o Cruzeiro, de fato, nesse retorno, né, aos jogos oficiais. Cruzeiro que enfrenta o Internacional na quarta-feira, dia 22, jogo no Beira-Rio. E o técnico Arthur Jorge deverá ter 2 adições a esse elenco do Cruzeiro. Uma, o Neiser Villarreal, jogador que vinha se recuperando de um desconforto muscular. O Neiser desfalcou o Cruzeiro nos 2 últimos jogos treino na Toca da Raposa 2, contra o São Caetano e também contra o Ipatinga na última quinta-feira, e também no jogo contra o Grêmio, né, aquele amistoso disputado em Brasília. E o Arroio também, que nos últimos jogos do Cruzeiro aí foi ausência ao longo dessa intertemporada, porque lá no começo dos treinos, o Arroio teve um problema muscular na parte dianteira da coxa, mas já recuperado, esses 2 atletas voltam aos treinos com o Cruzeiro na Toca da Raposa 2 nessa semana e devem ser aí relacionados para enfrentar o Internacional na quarta-feira. Mas antes de falar um pouco mais sobre o Cruzeiro, eu preciso falar com os senhores sobre o 98 Prêmios. Pois é, agora é a sua vez de ganhar muito dinheiro com a gente. Chegou o 98 Prêmios, são R$200 mil em prêmios instantâneos, no Pix, na hora. E no sorteio principal você concorre a uma BMW 0 km, meu filho. Tudo isso por apenas 99 centavos, tá? Com menos de R$1, você concorre a uma bolada na hora e uma BMW 0 no dia do grande sorteio, que você vai anotar agora na sua agenda. Dia 8 de agosto, tá? E se comprar 10, 20 ou 30 bilhetes, você ainda ganha 30% de desconto. Sai por menos de 70 centavos cada chance de ganhar. Entra lá, 98prêmios.com.br e não perde essa chance. E, ô Cabidão, eu preciso falar com você também sobre o mercado do Cruzeiro. Afinal, a janela abre hoje, no dia 20 de julho, e o Cruzeiro agora tem na pauta o volante Zé Lucas, grande destaque do esporte, jogador que vem se destacando muito aí nas categorias de base, até mesmo de seleção brasileira no sub-20, é um atleta que, formado na base do Leão da Ilha, já tem 2 anos aí como profissional no time de Recife, e o Cruzeiro tem um interesse forte na contratação do volante Zé Lucas. O Cruzeiro que ainda está buscando um primeiro volante aí no mercado de transferências. O Zé Lucas tem um perfil que bate com as informações que a gente já adiantou por aqui, do Cruzeiro procurar um jogador jovem, um jogador que já tem sim uma rodagem no profissional, um atleta que não teria valores tão altos de transferência para o Cruzeiro trazer para a Toca da Raposa 2, então o nome da vez é o volante Zé Lucas. Cruzeiro que enfrenta também a concorrência do Flamengo pela contratação desse jogador. Ainda sobre primeiro volante, um outro nome que a gente pôde apurar um pouco mais, que o Cruzeiro também tem um interesse, que também estaria na lista
de contratações do Cruzeiro, não quer dizer que o Cruzeiro vai atrás desse jogador de fato, mas é um atleta na lista, é o Fabinho, jogador que estava no Al Ittihad, agora ficando livre no mercado, é um jogador que estaria na lista de contratações do Cruzeiro, na lista de jogadores a se observar do Cruzeiro. A questão é que o Fabinho recebe um salário astronômico lá na Arábia Saudita. Então, isso, de certa forma, inviabiliza o negócio. Se o Cruzeiro, de fato, propor uma investida mais ousada para cima do Fabinho, com algum projeto junto ao staff do jogador, poderia ser um atleta chegar também na Toca da Raposa 2 para disputar posição com o Lucas Romero. Mas nesse momento, de fato, é só um jogador na lista de possíveis reforços para o Cruzeiro ir ao mercado com mais força, né? Quem tá mesmo na pauta do Cruzeiro, o jogador que o Cruzeiro quer contratar, é o volante Zé Lucas. O Zé Lucas é bom, hein? Eu gosto do nome, Cabidão. O Arthur ele trouxe duas informações aí que me chamam um pouco a atenção, viu, Arthur? A gente tá falando aqui do Zé Lucas, que é uma promessa, uma aposta do futebol nordestino, do esporte. Aliás, muito bem avaliado, não só pelo mercado interno, mas também pelo futebol do exterior. E, de repente, a gente vai para o Fabinho, né? A gente vai para o outro extremo, vai para o Fabinho, pensando em reforços para esse meio campo do Cruzeiro, Rafa. E diferente a proposta, assim, 2 volantes, ok? 2 primeiro volante, mas um jovem, um que já, assim, ele é uma aposta pensando numa primeira divisão, num alto nível de jogo, né? Num clube grande, que está numa prateleira, ou pelo menos que busca, né? No caso do Cruzeiro, estar ali na prateleira de cima, no G4, porque ele já é uma realidade no esporte há mais de um ano. Já é um cara que vem muito bem na seleção sub-20. E por outro lado, um cara já consagrado, um cara que tem um baita salário, que, diferente do Zé Lucas, o Fabinho, se ele vem, ele não vem para ser reserva. O Zé Lucas pode ser experimentado aos poucos e fazer um trabalho com ele a longo prazo. Se você pensa no Fabinho, é para jogar, gente. Você tem que tirar alguém pra você trazer um jogador igual o Fabinho. O Fabinho não vai vir ganhando menos de 2 milhões, sei lá quanto. Então são propostas diferentes. Um para chegar e jogar e o outro pode até vir a jogar com o passar do tempo, mas muito mais pensando numa projeção. Acho que teria mais a ver o Zé Lucas. Até porque não há, para mim, o Cruzeiro não tem um problema no meio campo. Você tem o Romero hoje e o Gerson titulares e você tem bons reservas para a posição. Aquela discussão do primeiro volante, o primeiro volante. Até porque o Cruzeiro nem joga com o primeiro volante. O Cruzeiro não tem essa característica de ter um cara plantado na frente da defesa. Ele joga com 2 volantes que se revezam. Então, para mim, Zé Lucas faria mais sentido numa contratação. Eu vou chamar até o Arthur novamente. Arthur, você tá na escuta, meu filho? Tô sim, Cabidão, tô aqui. A gente tá falando aqui de investimento com relação ao Zé Lucas na casa de quanto? Porque aqui existe uma diferença, né, do tipo de negociação que você faria. Com o Fabinho, evidentemente, você ia trazer o jogador com base em luvas e salário. E no caso do Zé, seria uma questão financeira para o esporte e também para o jogador, né? Ô, Cabidão, os valores para essa transferência, eles não foram revelados pra gente, tá? Mas o Cruzeiro teria um interesse de negociar o jogador para manter um percentual ainda no esporte, para que essa operação não saísse com um valor muito caro. O jogador tem um passe girando na casa dos 40 milhões de reais, uma informação que a gente pôde apurar de outras negociações mais antigas, tá? Porque o Botafogo até já teve interesse no jogador, outros clubes também já tiveram interesse no atleta. Esse valor da proposta do Cruzeiro a gente não conseguiu confirmar, tá? O jogador tem uma multa bem alta para clubes do Brasil. O Cruzeiro não teria o interesse de pagar a multa desse atleta, que é muito mais alta do que, de fato, uma compra de 80% do passe do atleta, como é uma negociação que o Cruzeiro pensa. E ainda esclarecendo mais sobre o Fabinho,
é porque eu fui apurar sobre jogadores que o Cruzeiro teria interesse para essa posição de primeiro volante. E aí eu perguntei sobre alguns nomes e me foi confirmado que o Fabinho é um jogador que está numa lista. Mas ele está na lista do Cruzeiro, assim como está o Gregory, assim como está o Santiago Sousa do Racing. São jogadores que o torcedor do Cruzeiro, principalmente, fala muito sobre, só que o Cruzeiro vê como atletas um pouco mais distantes. O caso do Fabinho é muito parecido com o caso do Gregory. O Gregory é um jogador que o Arthur Jorge adora, que era o primeiro nome pensado pelo treinador quando ele chegou na Toca da Raposa 2. Só que os valores para tirar o Gregory do Al Rayyan são muito altos. E o Cruzeiro não pensa hoje em fazer esse tipo de investimento. Se pode ser um caso para outra janela, ou mais no decorrer da janela também, a história pode mudar. Hoje o nome forte na Toca da Raposa mesmo é do Zé Lucas. Só uma atualização aí, o Flamengo, que fez até uma sinalização de uma proposta de 2,5 milhões a 3 milhões, e o Sport, que no meio do ano passado, no final do ano, não lembro, teve interesse do Botafogo, teve uma sondagem do Barcelona em cima do Zé Lucas, mas o Sport estava pedindo 14 milhões de euros, e essa pedida agora parece que já, para fazer um possível negócio, poderia bater ali na casa dos 7 milhões. É o que o Sport vem negociando. E esses 7 milhões entraria no que o Arthur falou. Taxa de vitrine, percentual ainda com o Sport, você não compra 100%. Em cima do que o Rafa falou, Cabidão, além de toda essa questão que ele falou, e concordo 100% com o que ele disse, de o Fabinho chegar para ser um titular, e o Zé Lucas pode ser um cara que não chega como titular, características diferentes. Apesar de serem dois jogadores da mesma posição, características diferentes. O Fabinho é o cara mais ladrão de bola, mais posicional, aquele primeiro volante mesmo, que a gente já tá acostumado, todo mundo já viu o Fabinho jogar ao longo da carreira dele, principalmente nos tempos de Europa, seleção brasileira agora, é um cara muito mais de recuperação de bola, apesar de que ele tem muita qualidade no passe, e no futebol brasileiro acho que ele teria sim, até pela experiência e qualidade, certa tranquilidade para construir o jogo de trás. O Zé Lucas, ele já é o cara muito mais do passe. Muito mais de controlar o jogo, de dar linha de passe, de organizar a saída de bola, e menos esse cão de guarda que fica na frente da defesa roubando bolas. Então, assim como o Fabinho é um cara mais pronto, já com carreira feita e chegaria para ser titular, o Zé Lucas é um cara, uma aposta mais promissor, um jogador que está começando a carreira, que já se consolidou como uma realidade no esporte, mas pensando ainda mais longe, no teto que ele tem ainda é uma aposta, também são características de jogo diferentes. E é bom sempre lembrar também que se o Cruzeiro tá de olho em reforçar o seu meio-campo, obviamente não é pensando só nesta temporada, né? É pensando, por exemplo, quando você faz um aporte num jogador de 18 anos, que é o caso do Zé Lucas, você obviamente já pensa num futuro que não seja exatamente o próximo, né? Que seja no próximo ano, né? Um jogador que ainda tem muito para desenvolver, já é jogador, por exemplo, da seleção sub-20. Então é um ativo muito interessante que o Cruzeiro pode buscar junto ao esporte. Seguimos nosso apito final às 11h33. Agora fala do Cruzeiro com Emerson Pansieri, trazendo informações e atualizações sobre essa situação que ele trouxe em manchete, né? Do Zé Lucas. O Cruzeiro vai tentar assinar com o garoto Pansi. Boa noite. Boa noite pra você, Pedro Abílio. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de domingo do Apito Final, chegando com as informações do Cruzeirão, o clube que segue forte no mercado, à procura de jogadores, e o Zé Lucas, o Cruzeiro, realmente quer contratar este jovem atleta de 18 anos, que pertence ao esporte, sabe da concorrência do Flamengo, o Flamengo, a princípio, querendo contratar o jogador para o time de base, para o time sub-20, o Cruzeiro fez a proposta, mas o intuito é incorporar o Zé Lucas, mesmo novo, no time principal. Acontece que falta o time pernambucano responder a proposta que foi feita pelo Cruzeiro, também o staff do atleta responder a proposta que foi feita pelo time estrelado para contratar o Zé Lucas. Está na pauta, o Cruzeiro quer esse jogador, fez a proposta, colocou situações para a família, né? Então, toda essa ideia de parte financeira, o que vai ser a vida também do Zé Lucas em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, esse plano de carreira para o jovem atleta foi colocado na proposta pela diretoria do Cruzeiro, liderada pelo Pedro Lourenço. Mas aí que surge a informação da Itatiaia, informação que apuramos e trouxemos amplamente no nosso site mais cedo, no itatiaiasport.com.br, também nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no X. O Cruzeiro pretende contratar outro volante.
A chegada do Zé Lucas não inviabiliza o Cruzeiro contratar um jogador mais consolidado, mais pronto no mercado e que possa também fazer concorrência ao Lucas Romero. Cruzeiro que monitorou vários nomes até agora, né? O Gregory, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador também do Arthur Jorge no Al-Rayyan, ele permanece no Al-Rayyan. É um valor um pouco alto, né, para um atleta de 33 anos, 5 milhões de euros a pedida do time do Catar. Um outro jogador, Santiago Sousa, do Racing, tem aí um valor de mais ou menos 10 milhões de dólares, mas certo é que o Cruzeiro quer contratar esse jogador para o meio-campo e pode então trazer esse atleta além do Zé Lucas. O Zé Lucas pensando também a médio prazo. Olha aqui, boa notícia do BH que eu vou trazer. Supermercados BH continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais, no Espírito Santo e agora também no Nordeste. E olha só, mais uma novidade. Se você é de Belo Horizonte, aproveite para conhecer a nova loja do BH na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória. E tem mais. O BH continua com vagas abertas em diversos setores e o melhor, não é necessário ter experiência para se candidatar. É só acessar o site supermercadosbh.com.br na aba Trabalhe Conosco ou procurar o gerente da loja mais próxima. Supermercados BH com as ofertas da semana, hein? Até domingão, dia 26 de julho. Contra a filé bovino, peça pedaço quilo, R$ 45,90. Bisteca suína, R$ 14,80 o quilo. E a cerveja Skol Latão, R$ 3,99. Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, novas oportunidades. É isso então, Pedro Abílio. Além do Zé Lucas, o Cruzeiro quer outro volante para chegar à Toca da Raposa, nome que está sendo tratado diretamente. Arthur Jorge, treinador, com a diretoria do Cruzeiro. Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Joaquim Pinto, Bruno Spindel. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos deste assunto, Pedro Abílio. Valeu, parceiro. Qual que é o nível de desespero ou de algo parecido com isso para contratar um volante ou dois, hein, Vini? Assim, me chama a atenção, se o Cruzeiro for buscar dois volantes, o apetite do Cruzeiro no mercado, porque o Zé Lucas seria pra mim já não pra ser uma sombra a Lucas Romero, porque até pelos momentos de carreira de cada um, o Zé Lucas tá iniciando sua trajetória, então não chegaria pra disputar a titularidade, mas pensando a longo prazo, pra mim seria uma ótima contratação, porque já é um jovem com uma qualidade enorme, muito potencial, poderia substituir em alguns momentos o Lucas Romero, e pensando a longo prazo em titularidade, em arrecadação, como a futura venda. Agora, o Cruzeiro querer buscar outro jogador, esse sim, pra ser uma sombra e pra chegar com mais cartaz, me surpreende, assim, porque eu não acho que teria necessidade de buscar dois volantes. O Zé Lucas, pra mim, seria uma ótima contratação do Cruzeiro, pensando a médio e a longo prazo. Sobre possíveis desfalques pro retorno à Série A pro jogo contra o Inter na quarta-feira, Pansieri. Pois é, Pedro Abílio, o Kenny Arroio e também o Ney Vidia Real foram baixas do Cruzeiro nas últimas atividades, na intertemporada, por exemplo, nos jogos treino com o Ipatinga, com o São Caetano, também no amistoso com o Grêmio. O Vidia Real até foi relacionado pro amistoso com o Defensor e jogou, mas o Kenny Arroio não. Vamos ver como fica a situação para o duelo de quarta-feira. Uma expectativa que o Vidia Real possa viajar para Porto Alegre. Agora o Kenny Arroio é essa interrogação. O Cruzeiro para esse duelo com o Internacional, então treinando nesta segunda-feira, nesta terça e embarca para chegar à noite na capital porto-alegrense, neste duelo que marca a retomada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Técnico Arthur Jorge sabe que não vai ser o primor de entrosamento, mas ele acredita nesse potencial dos atletas do Cruzeiro para que possam superar essas questões com a parada da Copa do Mundo e o Cruzeiro buscar esses 3 pontos fora de casa, Pedro Abílio. Obrigado, Emerson Pansieri. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.